Olá, radizeiro e radizeira! Tudo bom com vocês? Chegamos à quarta aula da nossa Masterclass e é um prazer muito grande para mim ter você aí comigo até agora. Eu espero que todo esse conteúdo esteja sendo de muito proveito para você e que nós possamos dar continuidade, que essa Masterclass não termine só aqui, né? Que todos esses ensinamentos passem para o seu dia a dia, para que você coloque eles em prática aí nos seus projetos, adequando ele às suas necessidades e que nós demos continuidade também a ele no nosso curso de Delphi Updates, que nós vamos falar mais sobre ele no final da aula de hoje. Então eu convido você a vir comigo agora viajar pelo mundo do design pattern, da orientação a objetos, das boas práticas, utilizando o Delphi e o Object Pascal. Então vem comigo! This is Sparta! Bom, apesar de eu ainda ser muito jovem, hoje com 29 anos, né, eu não comecei programando em Delphi, né, eu comecei programando em C, isso há mais de 10 anos atrás. E com isso eu adquiri uma bagagem muito boa para estar compreendendo mais a fundo os conceitos um pouco mais complexos, né, que nós não costumamos ver no dia a dia nessas linguagens novas ou nas formas de programar de hoje em dia, né? Antigamente muita coisa era feita na mão, você tinha que entender realmente o que se passava por trás de cada método, de cada operação, para poder só aí sim começar a implementar algo, né? Hoje em dia nós temos diversas ferramentas que já facilitam isso. Isso não é ruim. Ter essas facilidades hoje em dia, com o dinamismo do mundo hoje e com a alta produtividade, você precisando entregar tudo para ontem, isso é muito bom, né? Mas em alguns pontos você pode sentir alguma dificuldade para implementar algo, para realizar alguma modificação em algo, justamente pela falta do conhecimento do que roda por trás de um componente, por trás de uma interface, né? O que está acontecendo ali. E nesse nosso curso, o meu objetivo é exatamente esse, é mostrar para você o que está acontecendo por trás dos componentes, por trás de um software, por trás de uma interface bonita, né? O que acontece ali por trás, quais são as melhores práticas para você fazer com que aquele software, fazer com que aquele determinado mecanismo funcione de uma forma homogênea, de uma forma legal e que não vá trazer para você nenhum tipo de dificuldade no futuro para dar uma manutenção, para passar isso para um outro programador, né, que você consiga construir um código coeso, um código conciso, um código de uma manutenção muito fácil e que te dê prazer principalmente em estar trabalhando e mexendo nesse código. Bom, para adquirir todo esse conhecimento e poder chegar nesse nível de código, nada do que eu vou mostrar aqui é novo. Tá? Até porque muitas pessoas já tiveram esses mesmos problemas que você está enfrentando hoje, talvez para dar uma manutenção no código, um componente que você utilizou em determinado momento e agora a empresa não deu mais continuidade para ele, você ficou amarrado talvez a versões antigas da sua IDE por conta desse componente, né? Tudo isso existem formas de você trabalhar, existem padrões para você utilizar que vão te facilitar quando mais para frente você precisar trocar um componente desse, quando você precisar migrar a sua IDE para uma linguagem para uma IDE mais nova, ou até mesmo atrelar ali softwares desenvolvidos com outras linguagens, né, para consumir os seus serviços, consumir as informações que você está gerando através da sua aplicação. Existem técnicas para isso e essas técnicas não são novas, tá? Muitas empresas já tiveram esses mesmos problemas que vocês estão tendo hoje e já desenvolveram soluções para isso, né? Só que muitas das vezes isso não fica comum a nós, a gente não encontra conteúdo de fácil acesso para isso, talvez esse conhecimento não é disseminado no meio da comunidade e por isso nós ficamos reféns às vezes ao beabá, né, as coisas básicas e não nos aprofundamos em estudar esses conceitos. Então toda essa dificuldade que você tem hoje, muita gente já passou. E eu estou aqui para compartilhar com você um pouco do que eu já passei, um pouco do que eu já aprendi e como esse conhecimento pode agregar para você no futuro. Existem dois pontos que você vai ouvir falar muito quando você parte para o desenvolvimento orientado ao objeto, que é a alta coesão e o baixo acoplamento. Para você conseguir sucesso nesses dois tipos de implementações, né, nesses dois objetivos na sua programação orientada a objeto, alguns termos, né, vão ser muito falados
e você vai ter que estar bem atentos a eles, a compreender e entender o que é cada um deles. Nós vamos falar aqui nessa aula bem basicamente, bem resumidamente, sobre alguns desses termos, para que você entre de cabeça nesse mundo e você abstraia esse paradigma para dentro do seu entendimento, para que quando a gente falar alguns termos, né, e usar algumas coisas propriamente sobre a orientação ao objeto, você saiba do que a gente está falando e você saiba como alcançar esses objetivos. O primeiro deles, você vai ouvir muito aqui, são as interfaces, né, ou interfaces, que são os tipos de classes. Existe uma diferença entre a classe, né, e o tipo em que essa classe representa, né? Como nós vamos trazer isso daí para você? A classe define como um objeto ele é implementado. Todos os seus métodos, atributos, todos os seus códigos em si estão lá dentro para fazer aquela classe existir. Enquanto o tipo da classe se refere apenas à sua interface, a quais os métodos aquela classe implementa, né, e não na sua implementação propriamente dita. É como se você tivesse comprado na papelaria agora, chegado lá na papelaria, e comprado, por exemplo, um contrato de locação. Você já viu o contrato de locação na papelaria, que já vem com os campos em branco, simplesmente para você preencher ali o nome das partes? Então, é exatamente isso daí. A interface, ela é um contrato dizendo o que existe dentro daquele objeto, mas não contém as implementações. As implementações estão dentro da classe. Outro ponto que você tem que se atentar é na herança de classe e na herança de interfaces, tá? A herança de classe, quando nós vamos trabalhar com uma classe herdando da outra, nós estamos compartilhando códigos entre elas e suas implementações. Quando nós trabalhamos com a herança de interfaces, nós dizemos qual objeto pode ser usado para substituir o outro. Então eu posso ter uma classe, um objeto que implemente uma interface, ou seja, ele tem uma assinatura de alguns métodos padrões que ele precisa ter, tá? E posso ter um outro objeto completamente diferente, mas que porém implemente também essa interface. Então ele vai ter os mesmos métodos. Então um pode ser usado no lugar do outro, mesmo que eles não tenham, né, herança entre si, né, na herança de classe. Porém, eles compartilham da mesma interface. Então eles têm essa herança de interface. Agora você deve estar se perguntando, Túlio, por que isso e para que? Quando que eu vou usar isso? Pense comigo sobre uma situação. Um exemplo simples e que já foi difundido aí, já foi vivido na prática por muitos de vocês. Conexões com bancos de dados, tá? Nós sabemos que o Delphi, ao longo dos anos, trocou várias vezes os seus componentes de acesso a bancos de dados, né? Você tinha, não indo muito lá atrás, mas por exemplo você tinha o BDE, você tinha entrou depois o DB Express, mais recentemente o FireDAC. Né? E todas as vezes que nós programamos orientados, né, à classe, programamos diretamente para a classe, o que nós fazíamos? Colocamos todos os nossos componentes na tela, realizamos todas as nossas ligações, colocamos nossos componentes carriers, nossos datasets todos ligados e pronto, montamos o nosso software. Você fez isso com o BDE, por exemplo, e num certo tempo o BDE parou de receber atualizações, lançaram o DB Express com a promessa de melhora e tudo mais. Então você ficou com um código defasado. O que você faz? Vamos lá migrar então todo o nosso parque do BDE para o DB Express? Bom, vai ser difícil, né? Você bota aí que existem software com mais de 10 mil telas e com um monte de redundância ali de código, com autoacoplamento entre as suas classes, né? Entre os seus forms. Então tudo isso vai fazer o quê? Vai causar um desânimo em você, porque o trabalho vai ser muito grande. Muitas das vezes isso não vai nem compensar ser feito, né? Aí você fala assim, Túlio, mas tá, e até agora, aonde que entra a herança de classes e a herança de interfaces, por que usar uma e por que utilizar outra, né? Pense comigo se você tivesse feito a seguinte situação. Ao invés de você pegar e colocar diretamente o seu componente lá, BDE de conexão lá e tal, e botar o carry lá na tela lá, e fazer o que? Mandar
abrir uma consulta, fechar um componente query, fazer um exec SQL, né? Todos eles são métodos que você vai usar para todas as suas operações junto ao banco de dados, não é mesmo? Então você tem que instanciar uma conexão, você recebe os parâmetros dessa conexão para fazer a conexão propriamente dita, você recebe um SQL, você executa SQL, você dá um retorno num dataset, né? Você executa um método no banco. Vamos botar aí uma gama de uns 10 parâmetros básicos, assim, métodos básicos que você vai usar na sua comunicação com o seu banco de dados. Se ao invés de você ter colocado diretamente o seu componente BDE lá, você tivesse criado uma interface, presta atenção, uma interface, e nessa interface você tivesse escrito os métodos, criado uma classe que implementasse essa interface, e dentro dessa classe você colocasse o seu componente BDE lá, tudo bem? E aí todo o seu código não ia mais enxergar diretamente o componente BDE. Ele ia enxergar o quê? Ele iria enxergar a interface que você criou. Então toda vez que ele precisasse abrir uma conexão, ele ia chamar o método da sua interface, que ia chamar a classe que a estava implementando, e lá dentro teria as opções do BDE. Tudo bem? Então, beleza, até então não mudou nada, não é mesmo? Não mudou nada. Mas o que acontece? Quando você precisa agora implementar um novo middleware de acesso ao banco de dados. Por exemplo, saiu o DB Express. Então o que você faz? Você ia pegar simplesmente essa interface que você criou, ia criar uma nova classe, ia implementar os métodos, né, de abrir a conexão, fechar a conexão, executar uma query, todos os métodos ali dentro, utilizando o DB Express nessa classe, e pronto, aonde você instanciasse a sua classe que usava o BDE, você colocaria para instanciar essa nova classe. Ou você simplesmente removeria o BDE do seu código e ele já passaria a utilizar essa nova classe sua. Pronto, você não precisaria mexer mais em todo o seu código. Seu código estaria altamente desacoplado aí do componente de acesso. E com isso você consegue uma migração muito fácil. Por quê? Porque você estaria usando a herança de interfaces, tá? E não a herança da classe. Você não estaria herdando essa classe para todo o seu código, para tudo que você fosse usar. Você usaria a herança de interface, que ela permite que você troque a classe que está utilizando, que está implementando esta interface. A mesma coisa você faria, por exemplo, quando agora saiu o FireDAC. Então você ia lá e ia criar uma nova classe, conexão FireDAC, que implementa a minha AI conexão, né? Implementa os métodos de abrir, fechar a conexão, executar query e tudo mais. Pronto, troquei lá onde instancia ele, que provavelmente ele instanciaria em um único ponto do seu código, né, ou talvez no create ou em algum momento do seu código, você trocaria lá para, ao invés de chamar a sua classe do DB Express, chamasse a sua classe do FireDAC, todo o resto do seu código já estaria utilizando agora o FireDAC como componente de acesso. Então preste muita atenção. Quando for começar a precisar utilizar alguns componentes, utilizar alguma coisa que você não tenha o controle, né? Procure interfacear aquilo dali, procure criar métodos que facilitem depois você substituir aquilo por uma outra tecnologia, algo que não gere um acoplamento dentro do seu código, tá? Isso é muito importante. Evite o acoplamento no seu código para poder facilitar a sua vida mais para frente. Existe um outro termo que eu gostaria de tratar com vocês aqui, que é sobre a herança e sobre a composição de objetos. Ambos têm suas vantagens e suas desvantagens, né? No nosso código aqui, eu já cheguei até a comentar nas aulas anteriores que a herança ela é uma carta que você deve usar uma única vez. E isso tem os seus prós e os seus contras, e tem um porquê da gente não herdar uma classe mais de uma vez. Você acaba gerando realmente uma dependência muito grande entre as suas classes, né? Quando você vai herdando objetos e eles vão um herdando do outro, e existe ainda um fenômeno, né, que é denominado como reutilização de caixa branca, quando você usa a herança de objetos. O que seria essa reutilização de caixa branca? É porque constantemente, quando você herda classes, né, classes pai para classes filhas, né, as classes filhas conhecem constantemente o interior das suas classes pai. Então elas têm acesso ao código, acesso a coisas que estão implementadas na classe pai.
né? Por mais que você trabalhe com as propriedades, os seus privates, publics e tudo mais, strict privates e tudo mais, muita coisa ali fica aberta para as classes filhas. Uma das principais desvantagens é porque a herança de classe ela é feita em tempo de compilação. Então você não pode, em tempo de execução do seu código, enquanto o seu programa está rodando, mudar algum tipo de implementação dessa herança. Tudo tem que ser feito anteriormente. Isso gera uma facilidade, porque você faz isso a nível de código, né? Então quando você está implementando, você está conhecendo o que está acontecendo ali. Uma classe está herdando da outra, quais são os métodos que estão sendo herdados e tudo mais. Porém, tudo que precisa ser feito a nível de execução, algo que dependa da interação do usuário, você não vai conseguir fazer, a não ser que você tenha previsto isso na utilização, na implementação do seu código. Outro ponto é porque as classes que são as classes filhas, né, as subclasses, elas em determinados momentos, por conhecer o código da sua classe ancestral, muitas das vezes elas reimplementam esse código ou utilizam da próprio mecanismo de herança para executarem pedaços de código, né? E muitas das vezes isso daí viola o encapsulamento, né? O conceito do encapsulamento, e acaba gerando um acoplamento muito pior, né, para o seu código, porque eles não implementam uma classe 100% abstrata, eles simplesmente vão implementar partes de código ali dentro. Isso é ruim porque qualquer implementação que nós fizermos ou qualquer alteração que for feita na classe mãe, consequentemente vai gerar um efeito cascata para as suas classes filhas, né? E muitas das vezes são coisas que não são previstas, né? Por isso é muito legal você utilizar da composição de objetos. A composição de objetos ela é mais difícil um pouco de ser implementada, tá? Você tem que pensar um pouquinho antes. As classes precisam ter as suas interfaces muito bem definidas para que você consiga implementar a composição de objetos. Mas ela traz algumas vantagens para você. Por quê? Porque todo o processo de composição é definido dinamicamente em tempo de execução, de acordo com as instâncias das classes que foram passadas. Porém, isso tem um ganho muito grande, né? Porque como os objetos eles são utilizados, né, e são acessados entre eles apenas por suas interfaces, né, isso daí não viola o princípio do encapsulamento. Então você não vai correr riscos de uma alteração que você fez em um determinado ponto venha afetar a implementação disso em uma outra classe, porque você está usando aí o princípio da caixa preta, ele está completamente encapsulado, aquilo dali, a execução de um método em uma classe filha, né, não depende da implementação desse método na sua classe ancestral. Outra vantagem é que quando você usa a composição dos objetos pela interface, esses objetos eles podem ser substituídos em tempo de execução. Então, dependendo da ação do usuário, às vezes dentro do seu software, você pode dizer para o seu software ter o comportamento A ou B em tempo de execução sem precisar mexer isso dentro do seu código, sem isso precisar estar programado, vamos dizer assim, pensado dentro do seu código, porque você consegue trocar o tipo do objeto em tempo de execução, contanto que eles implementem ou utilizem, né, a mesma interface. Trabalhar com a composição de objetos vai fazer com que o quê? Com que cada objeto realmente tenha uma responsabilidade única, né, e execute apenas aquilo que ele foi se proposto a fazer. Isso vai fazer com que o quê? Com que você tenha muito mais objetos dentro do seu código. Não necessariamente muito mais classes, mas você terá muito mais objetos lá dentro dos seus códigos, e isso também vai fazer você escrever mais, realmente. Né? Você vai escrever um pouco mais, mas com isso você vai ter um ganho e uma mobilidade na composição de novos componentes ou de novos objetos, simplesmente compondo eles, já que cada um faz aquilo que foi se proposto a ser feito. Se você está disposto a entrar para o mundo dos padrões de projeto, você vai ver a composição de objeto ainda muito implementado em diversos dos padrões que nós vamos estudar. Bom, então vamos para a prática, vamos colocar a mão na massa e vamos ver o que o nosso código, né, como o nosso código está e o que nós vamos estudar hoje aqui dentro desse nosso projeto. Nós já estamos na nossa última aula e durante esse nosso processo, né, dessas 3 aulas que se passaram na nossa Masterclass, nós vimos aí os padrões, como implementar o padrão MVC, nós vimos alguns padrões de projeto, né, que é o Abstract Factory, o Strategy, o Decorator, né, implementados ali dentro. Nós vimos como utilizar um ORM, que nós colocamos o ORM-BR dentro do nosso
projeto MVC aqui com os padrões de projeto e vimos o quanto isso facilita para a gente, já que ele abstrai toda a parte do banco de dados para a gente para dentro do nosso projeto, então a gente não precisa mais se preocupar com o banco de dados, e em contrapartida nós já temos também todas as nossas classes, né, todos os nossos métodos, a forma de acessar ali as nossas tabelas já convertidas em classe dentro do ORM. Né? Nessa última aula eu vou tratar com vocês sobre um assunto muito legal que são os eventos, né? Como nós vamos trabalhar, como nós vamos disparar eventos entre as camadas, que isso daí é uma dúvida muito grande de quem começa no MVC. Existe o padrão, alguns padrões para isso, né? Um deles é o Observer, que ele é responsável para quê? Para que quando haja uma alteração em uma determinada classe, ele comunique outras classes que houve aquela alteração. Mas nós não vamos ver o Observer aqui nessa aula. Isso daí nós vamos ver dentro do curso do Delphi Updates, que daqui a pouquinho, no final da aula, eu já vou falar para você como fazer para participar dele. Nós vamos ver aqui como trabalhar com eventos, como nós vamos facilitar para a nossa camada de visão, né, a criação de alguns métodos, alguns eventos, que lá dentro do nosso motorzinho do MVC, lá do controller ou do model, como que esse camarada vão trabalhar esses eventos e vão acionar determinados eventos na tela pra gente, né, sem a gente se preocupar muito com isso daí. Né? Então você vai facilitar para quem está trabalhando na View aqui, utilizar esses métodos. O cara da View não precisa saber o que está acontecendo lá dentro do controller, o que acontece dentro do model. Né? Você vai entregar uma interface para ele, ele vai trabalhar com essa interface tranquilamente, facilmente ali. Então vamos ver como trabalhar com esses eventos aqui dentro do nosso código, tudo bem? Então vem comigo aqui, vamos para mais essa viagem aqui da nossa aula, da nossa Masterclass Delphi Updates. Bom, pessoal, então estamos aqui, esse é o nosso código, como nós deixamos ele aqui. Nós vimos aqui na última aula, né, nós trabalhamos aqui o metadata, né, a criação do banco de dados com o RMBR, e nós temos também aqui a nossa interface, né, de vendas aqui, ó, com algumas operações que essa nossa interface está fazendo. Perfeito, né? Muito legal. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar, por exemplo, aqui, imagine que isso aqui fosse um ponto de venda. Né? Imagine isso aqui um ponto de venda. Né? Então vamos botar aqui um label, olha só. Vamos colocar um label aqui, eu vou mexer nesse label, mexer aqui no texto dele aqui, vamos aumentar aqui essa fonte dele aqui, ó, botar a fonte dele para 30, né? Beleza aqui, vou botar ele em negrito, vamos aumentar esse camarada aqui, pronto. Então nós temos um label aqui agora. Eu preciso o quê? Eu preciso, vamos dizer assim, que toda vez que for vendido um item novo, né, o nome do item que foi vendido apareça aqui. Tudo bem? Perfeito, né? Então nós vamos ter isso daí. Nós não vamos fazer consulta no banco de dados, nada disso. A minha ideia aqui é ensinar vocês a trabalhar com os eventos, tá bom? Então, nós vamos colocar vamos usar esse mesmo botão aqui, vamos comentar todo esse processo que nós fizemos aqui, ó. Opa! Então a gente vai comentar esse camarada aqui, perfeito, ele está comentado aqui. E agora nós vamos começar a nossa implementação. A primeira coisa, pessoal, que nós vamos fazer aqui é o quê? Criar aqui no nosso controller, olha só, nós temos aqui o nosso POS Controle Interface, tá vendo? Aqui dentro nós vamos criar alguns tipos e algumas interfaces para trabalhar com esse display, tá? Vamos chamar de display, né? Que ali vai ser instanciado todos os eventos referentes ao display, ao que vai ser trabalhado na tela, né? O que vai ser apresentado na tela. Esse é só um exemplo de como nós vamos trabalhar, tá, pessoal? Vocês podem fazer aí do jeito que vocês acharem melhor. Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem realmente o conceito. Então vamos criar aqui, ó, um iController, ó, iController venda display, ok? Então eu tenho um display aqui para trabalhar, vai ser uma interface, tá? Vamos aqui criar o guide dele e vamos fazer o que? Vamos criar então uma nova unit, tá? Por quê que nós vamos criar uma nova unit? É legal, pessoal, tudo que você for implementar de novo,
por exemplo, agora a gente vai trabalhar com os eventos, então a gente vai criar alguns eventos. O legal é as tipificações desses eventos ficarem em arquivos separados. Por quê? Porque isso reduz o acoplamento, tá? A gente faz com que cada um só precise saber daquilo que realmente interessa para ele. Então, quem for trabalhar com esses eventos, vai instanciar somente essa nova unit que nós vamos criar aqui, ó. Vamos aqui no nosso controle, ó, pos.controller.eventos, ó, eventos.pass. Então, nós temos aqui os eventos. Vou botar aqui assim, ó, eventos. Tá bom, deixa aqui como eventos. Então nós vamos criar aqui, ó, vamos dar um type aqui e vamos criar um evento chamado item vendido. Item vendido, olha só. Vamos chamar de T-evento, ou seja, TEV, né? Eu gosto de usar essa nomenclatura para saber do que está se tratando. E vou colocar o nome aqui de item vendido. Ó. Ele vai ser igual ao que? Né? Ele vai ser o que? Ele vai ser uma procedure, ó, que vai receber, ó, um value, ó, do tipo string, e a gente vai terminar aqui com object. Pronto. Nós já criamos então aqui, pessoal, um evento. Tá? Esse aqui vai ser um evento que a gente vai utilizar. Nós vamos fazer andar essa procedure, né? Esse método que nós estamos implementando entre as classes. Tá? Isso aqui é a orientação a evento dentro do nosso MVC. Então nós temos aqui, ó, o item vendido e vamos criar uma outra também, ó, T-evento, ó, vou até botar aqui com T-evento, valor total. Vamos dar esse exemplo aqui. Então vai ser igual a procedure, ó, essa minha procedure vai receber um valor, um value, né? Só que ele vai receber aqui um currency, tá? Que é um valor total, ó, currency, of object. Perfeito? Então eu criei aqui, tipifiquei esses dois eventos. Eles não têm implementação, tá? Eles não têm aqui a implementação. Vou mostrar a vocês como que a gente dá liberdade para quem for trabalhar com a Vue. Então, por exemplo, pense aí na sua empresa que você tem um camarada que ele vai ser responsável só por criar as interfaces do seu código, né? Criar o layout do seu código. Você vai entregar para ele um formulário, ele vai colocar um formulário, você vai dizer para ele, ó, você vai trabalhar só com essa interface aqui. E você vai entregar uma documentação para ele só sobre aquela interface. E o que aquela interface vai ter? Vou te mostrar aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Nós temos a nossa interface de venda aqui, tá vendo? Que tem venda e subtotal. É isso que a nossa venda aqui, ó, venda.new, ó, venda e subtotal, tá entendendo? Ela só tem esses dois camaradas aqui, perfeito? Perfeito, né, tudo? Então, a gente vem aqui, ó, na nossa interface, nós vamos criar, então, aqui agora, vamos fazer o quê? Nessa nossa interface display, vamos fazer a interface enxergar a nossa unit lá de eventos, então, ó, controle eventos, né? Então vamos dizer aqui, ó, que o nosso display, ela vai ter uma function, tá? Venda, vou botar aqui assim, ó, display item, vou botar só item vendido, tá? Item vendido, que recebe o que? Recebe um value, que é um string, tá? Ó. Desculpa, pessoal, quando ele passar item vendido aqui, ele vai receber um value, olha só, que vai ser quem? Vai ser o T-event item vendido, tá? E essa função retorna quem? Retorna o próprio iController venda display, ó. Retorna ele mesmo, tá bom? Pronto, vamos criar então aqui, ó, uma outra função, vamos criar então uma outra function, ó, valor total, ó, valor total, tá? E ela recebe como value aqui, ó, T-event, ó, valor total. iController venda display. Então, vamos lá. Conseguiu entender até agora que ponto o que nós estamos tentando fazer? Nós criamos uma interface. Essa interface vai ter dois métodos e esses métodos recebem aqueles tipos que nós criamos. Túlio, quem são aqueles tipos? Vamos implementar ele ainda, tá? Mas vamos com calma, vamos passo a passo para você não se perder nesse ponto. Então eu criei uma interface aqui e até agora ela não serve para nada. Vamos colocar essa interface agora aqui na nossa venda. Olha só, vamos dizer aqui, ó, que nós temos aqui uma function,
tá? Display, tá? Que me retorna quem? Me retorna o meu iController, ó, venda display, tá? Então agora na nossa interface de venda, quando der esse erro aqui, pessoal, o que acontece? Nós estamos declarando aqui uma interface que só foi instanciada aqui embaixo, né? Então a gente copia aqui, ó, instancia ela aqui em cima, pronto. Ó, ele para de dar o erro, tá bom? Então agora nós temos uma função que vai retornar para a gente essa interface aqui, ó, a interface de display que nós vamos trabalhar, tá bom? Nessa interface de display aqui que ele está retornando para a gente, nós temos que fazer o que agora? Vamos dizer aqui na nossa interface, agora na implementação realmente da venda, né? Opa, deixa eu fechar aqui. Ó, vamos vir aqui, nós estamos aqui implementando aqui, ó, iController venda, né? Então a gente vem aqui, ó, e vai dizer que ele vai implementar agora o iController display também, né? Quando nós mandamos compilar agora, ó, ele vai dar alguns erros pra gente. Precisa ter o item vendido, o valor total e o display implementados nessa interface de venda aqui agora. Então a gente vai implementar esses camaradas aqui. Vamos lá na nossa interface, ó, ele quer o item vendido. Ó, então ele está dizendo, ó, você tem que implementar esse camarada aqui, meu amigo. Ó, então vamos lá. Ó, vamos pegar, vamos implementar essa função aqui. Ó. Aí ele está acusando para mim que não tem o item, esse tipo, né? Esse tipo de evento não está declarado ali. Vamos dar um Alt F11 e vamos chamar aqui, ó, POS Controller Eventos. Pronto. Agora ele está implementado. Tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Essa função está setando então um tipo aqui. Vamos criar então aqui no private, ó, o F item vendido, ó, que vai ser do tipo T eventos item vendido. Pronto, a gente tem agora esse camarada aqui. Perfeito? Então vamos dar um Ctrl Shift C e vamos dizer, ó, toda vez que alguém chamar esse método aqui, a gente vai fazer o que? Ó, F item vendido recebe quem? Recebe o value. Perfeito? Opa, aqui, ó, recebe o value. Então, perfeito. Então, o item vendido, quando nós chamarmos ele através da interface, passando esse tipo para lá, ele já vai armazenar isso aqui pra gente. Perfeito? Ótimo. Vamos compilar novamente, ó, ele está dizendo, ó, tá faltando agora o valor total. Então a gente vem aqui, ó, vamos copiar, cadê na interface aqui o valor total, ó, e vamos implementar ele aqui. Ó, então Ctrl Shift C, ó, vamos criar aqui então primeiro aqui, ó, o nosso F valor, ó, valor total, né, T event valor total. Perfeito? Então vamos lá na declaração, ó, F valor total recebe o value. Pronto, né? Então, ó, mais uma vez ele vai dar mais um erro dizendo, ó, não tem o display aqui implementado. Então o que a gente vai fazer? Vamos implementar o display. Túlio, qual o segredo aqui? Olha só, a minha função de display, pessoal, é só para traduzir isso para o camarada que vai usar lá na view. Esse é um dos pontos que eu acho mais importante quando você vai trabalhar com o conceito de MVC, é que a view ela tem que ser completamente independente do resto, tá? Lógico, cada camada faz ali a sua determinada ação, mas eu acho que a view ela não pode ter muitas dependências de métodos, tem que chamar funções para poder executar determinadas operações. Você tem que entregar para a sua view uma determinada interface, 2, 3 ou 4, ou seja lá qual for, as interfaces que ela precisa para trabalhar, e ela ser autônoma para trabalhar através dessas interfaces, sem conhecer muito a fundo a programação do que está no controle, do que está dentro do módulo. Tá? Então por que eu criei esse display? Para poder facilitar. Você vai ver comigo como que isso vai facilitar. Olha aqui, ó. Vou colocar o display aqui, vou dar um Ctrl Shift C e repare, olha só, o display ele retorna um iController Venda Display. Qual é a classe que está implementando o iController Venda Display? Ó, a nossa própria classe de controller de venda. Então, quando alguém chamar essa função aqui, ó, ele vai dar um result, quem? Result self. Ele vai retornar ele mesmo, tá? Porque é ele que está implementando. Isso é só para quê? Isso é só, ó, vou comentar aqui. Isso é só para a view saber o que tem que chamar na hora que tem que chamar, tá bom? Então, olha só que legal, pessoal. Venda, quando eu chego aqui na view agora, eu faço assim, ó, venda.new. Aí ele me dá as opções, ó. Deixa eu apagar isso aqui, ele vai me dar as opções. Quais as opções que eu tenho? Eu tenho venda, tenho subtotal e tenho display.
Então quando eu chamar aqui display e apertar, olha só, ele já traz para mim os métodos que eu tenho no display. O que eu preciso implementar dentro aqui do meu display. Ó, vamos lá. Então, ó, no meu display eu tenho aqui, ó, item vendido, e vou implementar o que tem que ser implementado. E como o item vendido, olha aqui na interface, ó, como o item vendido aqui, ó, retorna a própria interface, então eu consigo, com a composição, compondo esses objetos ali, ó, quando eu der um pontinho aqui, ó, eu consigo também implementar o método que vai receber o meu valor total, ok? E aí eu fecho eles todos, tá bom? Então, tá funcionando? O que está funcionando aqui tudo? Está funcionando alguma coisa? Não, ainda não está funcionando nada. Porque aqui na view, aí que está o segredo, aí que é o legal. O camarada aqui da view é que vai dizer aonde vai aparecer essas mensagens. Né? Você lembra lá que ele está só recebendo alguns valores? Então nós vamos criar aqui, olha só. Vamos criar aqui, ó, dois métodos aqui, ó. Vamos criar duas procedures. Procedure display item vendido, ó, tá? E ela não retorna nada. Ela vai só passar aqui o value, ó, em string, tá? Ó. E procedure display valor total. E vai passar um value, ó, em currency. Ó. Prontinho. Então tem os dois métodos aqui. Ctrl Shift C para implementar. O item vendido, nós temos um label lá na tela que nós já colocamos, né? Então vou dizer aqui, ó, label1.test recebe o valor, né? E aqui no display do valor total, eu vou copiar aqui, botar um outro label aqui, ó. Ó, pronto, vou botar aqui, temos label 2 agora. Então eu vou dizer aqui, ó, label2.test recebe quem? Recebe format cur aqui, ó. Vai formatar bonitinho já pra mim aqui, ó. Recebe o value. Ponto. E vai jogar isso lá na tela pra mim. Então, ó, ele tá acusando pra mim aqui os coisas. Então, vocês repararam, a view, somente o cara que está na view, que está mexendo com os labels, com os displays, é que vai criar os métodos, né, para poder exibir aquilo dali. Não precisa saber o que está acontecendo lá dentro da classe, e nem a classe precisa saber qual é o label, qual é o campo, qual é sei lá, o componente na tela que vai receber aquela informação. Porque é o camarada que está gerenciando a view que vai dizer isso para ele lá. Tá? Então a gente vai passar aqui, ó, no item vendido, ó. Deixa eu só organizar aqui, ficar bonitinho. Ó, item vendido. Quem que ele espera receber? Item vendido, ó, vai receber o quê? Vai receber, ó, o display do item vendido. Tá? Você está passando para ele aqui, ó, opa, não é o método não. Aqui, ó, você vai passar para ele só o evento, tá vendo? E a mesma coisa aqui, ó, no valor total. Ele vai receber quem? Ó, o display do valor total. Então eu disse para o meu controle, agora o meu controle já sabe, sem querer, né, vamos dizer assim, sem saber, ele sabe sem saber quais são os métodos que vão acionar essas informações na tela. Se a gente mandar compilar agora, ó, já compila bonitinho pra gente, tá? Mas ainda assim, nada está acontecendo. Por que nada está acontecendo? Porque nós não colocamos nada para executar agora esses métodos aqui. Perfeito? Então, ó, eu vou criar aqui, ó, dentro do meu controller ainda, ó, na minha interface, vamos criar aqui, ó, uma função, ó, function vender item, tá? E ela me retorna o meu iController, ó, meu iController venda, perfeito? E ainda assim, aí outro truque legal, pessoal, toda vez que você for trabalhar aqui com a sua interface, né, faça um método, né, no caso aqui a gente vai fazer uma função aqui, ó, no display venda, que retorna quem, ó, vou botar aqui, ó, end display, ó, end display, ponto. Retorna quem? Retorna um método que eu quero que seja o método, vamos dizer assim, a interface pai, né? Então, beleza, ó. Se eu botar aqui agora, ele vai dar um erro pra mim, olha aqui, ó. Vamos lá, cadê a minha interface aqui? Ele vai dizer que falta implementar algumas coisas. Então, ó, falta implementar, por exemplo, o end display. Ó, como isso daqui é um display só de venda, dessa forma resolve, tá?
Se você for fazer uma coisa mais genérica, aí você realmente vai ter que usar o generics para a gente poder capturar aí quem é o ancestral e tudo mais, mas isso daí fica lá para dentro do nosso curso da Masterclass, tá? Então vamos vir aqui, ó. Ele está dizendo que eu tenho que implementar aqui o EndDisplay. Então a gente implementa aqui o EndDisplay, ele retorna o iController venda. Então ele vai retornar quem? Vai retornar um self da minha classe, ó. Por que isso, Túlio? Ó. Por quê? Porque agora, olha só, deixa eu só implementar aqui o outro método aqui de venda. Ó, aquele que nós colocamos lá, o vender item, ó. Deixa eu implementar ele aqui. Ó, result self, tá? Por que isso, Túlio? Para você ver, por que nós colocamos o EndDisplay? Quando nós entrarmos aqui no display, ó, vou tirar esse pontinho aqui e botar sempre antes aqui. Entrei no display, beleza? Agora, o que eu fiz? Eu criei, instanciei a minha classe, a minha interface de venda, né? Passei quais são os métodos que vão trabalhar para jogar essa informação para a tela, só que eu não tenho como vender nada. Porque se eu não implementar, se eu chegar aqui ó, no meu valor total, ponto aqui, ó, eu não tenho como fazer mais nada se eu não tiver o EndDisplay. Por quê? Esse EndDisplay ó, vai me permitir fazer o quê? Voltar agora, ó, agora eu volto para quem? Para minha própria interface de venda. Então eu posso executar os métodos da minha interface de venda, tudo em cadeia. Tá vendo só que legal? Eu vou lá, abro o display, coloco as funções e tal, e agora eu já posso vender itens, finalizar a venda, fazer tudo, porque ele já me retornou para a minha interface anterior, a interface ancestral a ele. Então agora eu posso vir aqui ó, e mandar, por exemplo, vender um item. Ok? Quando eu habilitei isso aqui e mandei vender o item, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos vir aqui na venda, ó. Nós temos aqui o método vender item, né? Então vamos dizer o seguinte, ó. O meu vender item vai só fazer isso aqui, ó. F item vendido, vai passar aqui, ó, sei lá, vamos colocar aqui arroz branco. Pronto. Lógico, nós estamos só simulando, né? Que é para ele fazer a operação no módulo e tudo mais. Mas a ideia aqui é nós trabalharmos com os eventos, né? Ah, sim, antes de compilar aqui ainda, o que eu não posso esquecer, né? Que eu estava esquecendo, olha aqui, ó. O nosso item vendido aqui, ó, por exemplo, ele retorna o meu iController venda display. Né? Então, eu tenho que ter aqui, ó, um result, senão ele vai dar erro, tá bom, pessoal? Ó, ele é uma função, então essa função tem que ter um result. A mesma coisa, cadê? Aqui, ó, no nosso valor total. Então ela tem que ter um result, ó, self. Prontinho. Agora sim nós podemos compilar aqui, ó. Vamos compilar o nosso projeto e vamos ver ele rodando. Vamos lá. Projeto compilado. Ó, vamos rodar. E agora, ó, quando nós apertarmos o botãozinho, olha aqui quem apareceu na tela pra gente, o arroz branco. O meu controller sabe que existe o label 1? Não sabe que existe o label 1. Quem sabe disso é a Vue, e a Vue disse isso para a nossa interface. Isso que é o mais legal, pessoal, não é mesmo? Ela disse para a nossa interface aonde tinha que colocar, e a nossa interface trabalhou com isso lá de forma homogênea, tá? Sem conhecer o que está rodando ali por trás. Agora vamos ver aqui, ó, o nosso valor total, né? Quando nós apertarmos o botãozinho, manda vender o item, né? Ó, nós mandamos aqui, cadê? Vender item, né? E vamos dizer aqui então, ó, nosso F valor total vai receber quem? Self ponto, aqui, cadê ele aqui, ó? Subtotal. Ok. Então pronto, ó. E ela já vai tratar isso daqui. Por quê? Ele sabe quem é o método? Não sabe, mas a Vue disse para ele de forma independente. Olha aqui, ó. Coisa linda. Então vendi o item, ó, arroz branco, R$ 34,50. Isso faz o que, pessoal? Isso faz com que qualquer tela que eu queira trabalhar, né, eu consigo levar essa interface de venda agora para qualquer tela. Lá eu coloco os componentes, crio a forma como isso vai ser exibido na tela, né, faço a formatação que eu quiser ali, passo isso para o meu controle trabalha de forma independente. Do mesmo jeito que ele trabalha para uma tela, ele pode trabalhar para outra. Pense comigo, você tem, por exemplo, uma tela de pré-venda, você tem uma tela de venda, você tem uma tela de venda PAF e uma tela de venda NFC. E essas telas têm particularidades, tem alguma coisa diferente nela. Ou talvez um cliente seu especial tenha uma tela específica dentro do sistema para ele. Você vai criar todo o seu motor de venda novamente para aquele seu cliente?
ou para aquela modalidade fiscal? Não, o seu motor de vendas já está funcionando, já está pronto. Você vai criar um novo form, vai colocar, esse cliente aqui, ele gosta, sei lá, do valor total do lado direito, o outro gosta do lado esquerdo. Você cria um form, bota o label aonde você quiser, mas o seu motor de venda é um só. Você está trabalhando de forma independente. A sua interface está completamente desacoplada do form, da parte visual, né? Isso é muito legal, pessoal. Então, Raizeiro, gostou da aula de hoje? Ela foi bem sucinta, né? Mas é um assunto bem legal. A orientação a eventos é uma coisa que eu acho mais legal aí dentro da linguagem, né, do Pascal. Eu acho muito legal trabalhar orientado a eventos. Inclusive isso é tão legal, cara, que isso é um paradigma também de programação. Você tem hoje linguagens que não são orientadas, por exemplo, a objetos, né, são orientadas a eventos. Um exemplo desse é o Node.js, né? Ela é uma linguagem completamente orientada, é uma linguagem baseada no JavaScript, mas é completamente orientada a eventos, tá? Então é um assunto bem legal que nós vamos abordar com mais calma.